E aí, pessoal? Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, tá? Essa é uma parte 2, ou seja, essa é uma continuação da insuficiência cardíaca congestiva. Eu sugiro que você dê uma olhadinha no parte 1 para você entender o contexto geral, tá? Mas veja, se você está gostando desse passo a passo, você já veio da parte 1, já veio de outros vídeos, tem muito vídeo aqui. Tanto da parte de cardiologia, quanto da parte de neuro, quanto da parte de nefro, hemato, tem tudo aqui, tá? Então você dá uma olhadinha nas playlists aí, porque tem tudo separadinho. Se você gosta disso aqui, se inscreve, compartilha, tá? Bota o curtir aí e vamos dar continuação aqui ao negócio, tá bom? Já te agradeço de agora. Qualquer tema também que vocês quiserem, tá? É só botar nos comentários. E comenta aí se a explicação é fácil, se é difícil, porque eu tento melhorar mais aqui conforme for evoluindo, tá? O próximo passo é a gente tentar, de certa forma, explicar aqui, eu vou tentar te explicar de certa forma, as classificações dentro da insuficiência cardíaca e a parte de tratamento. Entenda que na parte de tratamento, eu não vou te falar da insuficiência cardíaca descompensada. Aquele paciente que já tem o diagnóstico ou que não tem e chega descompensado. Eu vou te dar o tratamento daquele paciente que, de certa forma, vai para casa, que, de certa forma, ele está mais tranquilo. Tá bom? Então, é para você entender um pouco do contexto geral das medicações também aqui, que eu vou tentar te explicar isso posteriormente. Tá certo? Então, vamos lá. De início, você tem que lembrar, só um detalhe, você já corrige aí, tá? Que eu troquei aqui, ó. Aí tu já bota aí nas suas anotações que aqui é direito, tá bom? E aqui é esquerdo, tá bom? Eu acabei de perceber essa diferença aqui só pela foto, tá bom? E eu vou te explicar agora. Mas veja, o que você tem que fazer é separar o coração em duas porções, digamos. Nós sabemos que são 4 cavidades, né? Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito e átrio direito. A gente divide ele em duas partes, o coração esquerdo e o coração direito. Por que eu estou separando dessa forma? Para ficar didático para ti. Por quê? Porque a principal insuficiência cardíaca, manifestação, ela é veja, ó, esse é um B, tá? Biventricular. Ela é biventricular, ou seja, afeta tanto ventrículo esquerdo quanto o direito, e aí o paciente já começa a exacerbar, certo? Mas eu quero separar isso para que você entenda, certo? De forma didática, as coisas de forma separada mesmo, tá certo? Então a gente vai tratar de um coração esquerdo e um coração direito, como se um não tivesse conectado ao outro. Quando eu falo de insuficiência cardíaca esquerda, lembra lá que ela é a principal, ela é a mais frequente. Por quê? Porque, cara, é simples. Olha o tamanho do miocárdio do ventrículo esquerdo. Ele é gigantesco. Se ele é gigantesco, ele necessita de mais fluxo de sangue, ele necessita de mais vasos, ele necessita de mais oxigênio para mover mitocôndria, ele necessita de mais tudo. Então, qualquer pequena alteração cardíaca, independente de onde seja ou o que seja um infarto agudo do miocárdio, seja uma angina estável que o paciente está evoluindo, uma angina instável que o paciente está evoluindo com um trombo, seja uma cardiomiopatia hipertrófica, hipertensão arterial, certo? Enfim, qualquer alteração que seja assim, independente do exemplo, certo? Você vai ter uma sobrecarga desse ventrículo esquerdo. E aí entram todos os mecanismos de defesa lá de Frank-Starling, quanto maior o volume, maior a dilatação e, consequentemente, maior a contractibilidade do ventrículo esquerdo. Que isso você viu lá na fisiologia, eu não vou entrar em detalhe aqui. A questão é, esse coração vai contraindo, certo? Utilizando mais força, aumentando a frequência cardíaca, o inotropismo vai lá para cima, ou seja, a contractibilidade, e ele acaba tornando-se insuficiente, porque em algum momento ele cansa, certo? Então ele se torna insuficiente. Qual é a principal causa de insuficiência cardíaca esquerda? Se chama infarto agudo do miocárdio, que inclusive tem um vídeo de infarto agudo do miocárdio, que por sinal não é porque eu fiz não, mas tá muito bom, certo? Sugiro que você vá lá dar uma olhadinha, certo? Então, é assim,
O infarto agudo do miocárdio, ele é a principal, certo, causa da evolução da insuficiência cardíaca. Como eu te disse lá no início, cara, qualquer alteração cardíaca que você tiver, você vai evoluir para uma insuficiência cardíaca. Não tem erro. E a principal localização de alteração é no ventrículo esquerdo, pelo menos inicialmente. Mas, como eu disse, pode ter hipertensão arterial, alterações valvares, uma estenose da válvula mitral, uma insuficiência da válvula aórtica, certo? E, geralmente, se você perceber, olha só, por que eu te disse que só olhando para a foto você se dá conta aqui, certo? De qual é a alteração cardíaca que o paciente está tendo. Se você perceber, depois do ventrículo esquerdo, você vai ter o nível periférico. Você tem a circulação maior, que a gente chama, né? Que vai para a periferia, que vai para os membros inferiores, vai para as extremidades, né? Não? E depois ele volta lá para o átrio direito, não é isso? Então, depois do ventrículo esquerdo tem a periferia, vamos supor. Antes do átrio esquerdo, antes do coração esquerdo, eu tenho um órgão chamado pulmão, que são dois, né? Para quem não sabe, apresento-lhes. Enfim, brincadeiras à parte, você tem lá o pulmãozão e quando você tem um coração insuficiente, um coração esquerdo insuficiente, isso quer dizer que o fluxo de sangue, que deveria ser a cada batimento ser ejetado 60 mililitros, está ejetando só 40 mililitros, daquele 100 total que deveria ser, certo? Que deveria estar lá no ventrículo esquerdo, deveria sair 60 e ficar 40. Agora, sai 40 e fica 60, ou seja, tem 20 mililitros a mais, certo? De sangue. Esses 20 mililitros, ele vai dar um volume exacerbado nesse ventrículo esquerdo, um volume remanente. Então, esse volume vai acumulando, até que, de certa forma, começa a voltar esse fluxo de sangue, a regredir esse fluxo de sangue e tornar um pulmão congestionado. Ou seja, o pulmão vai estar cheio de líquido. Estando cheio de líquido, eu vou ter dificuldade de respirar. Eu vou ter o paciente que acorda durante a noite com dificuldade de respirar. Eu vou ter a ortopneia, que é o paciente que não dorme de forma horizontalizada. Além disso, eu também tenho manifestações periféricas, em que o paciente vai ter mais aí, ele pode estar desidratado, certo? Ele pode ter mais palidez periférica. Se tiver muito avançado, ter até as alterações de cianose periférica aí, certo? Mas já são pacientes bem avançados aí, tá bom? Agora, se a gente fala de insuficiência cardíaca direita, a gente já vai estar falando, olha só, depois do ventrículo direito, certo? Eu vou tentar te resumir aqui, ó. Se você fala dos pulmões aqui, certo? Você fala aqui, ó. Você tem um pulmão. Ixi, isso aqui não tá parecendo pulmão, não. Isso aqui é uma traqueia, certo? Enfim, você tem aqui o pulmão. Antes dos pulmões, o que vem é o ventrículo direito. Se você tem um ventrículo esquerdo congestionado, você começa a gerar hipertensão pulmonar. Essa hipertensão pulmonar vai refletir no que vem antes do pulmão, que se chama ventrículo direito. Isso você começa a gerar alterações no ventrículo direito. Onde é que eu quero chegar falando de tudo isso? É que a causa principal da insuficiência cardíaca direita é a própria insuficiência cardíaca esquerda. Tá certo? Essa é a causa principal. Agora, de forma conjunta. De forma isolada, você tem o que se chama de cor pulmonale, que é quando o pulmão ele gera pressão de aumento sozinho, por exemplo, com doença pulmonar obstrutiva crônica, botei aí para ti, certo? E aí, com essa doença pulmonar obstrutiva crônica, que eu tenho uma aula disso também, você pode dar uma olhada lá, certo? Ele gera hipertensão pulmonar e gera hipertensão no ventrículo direito. Consequentemente, o ventrículo direito começa a trabalhar mais e gera insuficiência cardíaca direita, tá certo? E aí, se você tem insuficiência cardíaca direita, o que vem antes do átrio direito é o fígado, o baço, que estaria bem aqui, os membros inferiores, que aí você começa a ter edema de membros inferiores, tá certo? O paciente assídico, paciente bem congesto, com turgência jugular, tá certo? Você pode ver aí o paciente lá com refluxo hepatojugular positivo, o sinal da fóvea, certo? Você pode ver no paciente.
A questão, galera, é que geralmente a mais frequente, como eu te disse lá no início, é a biventricular, certo? Então, geralmente é o paciente que ele tem inicialmente uma insuficiência cardíaca esquerda que evolui com a insuficiência cardíaca direita, tá certo? Então, são esses dois pacientes aqui juntos. Tá entendido? Vamos para a próxima. Quanto à função cardíaca, quanto à funcionalidade cardíaca, você tem que entender. O coração ele vai ter uma função de... Vamos resumir, tá? Digamos que ele só tem uma função de jogar sangue e de receber sangue. Ou seja, uma função de sistólica, de contração, e uma função diastólica, de dilatação, de enchimento. Quando você tem uma... Veja que está tudo relacionado. Por quê? Porque se a mais frequente delas é justamente a sistólica, sendo de 50% a 60% dos casos. Aqui é menor, tá? Aqui é de 40% a 50% dos casos, tá certo? Então, você tem dificuldade sistólica, isso pode ser, por exemplo, dentro do ventrículo esquerdo. Você tem um ventrículo esquerdo que não está ejetando sangue de forma adequada. Então, ele tem uma insuficiência na sístole cardíaca, na contração cardíaca, certo? Então, aqui na sistólica há uma alteração na contração cardíaca, ou seja, ele tem uma redução no fluxo de ejeção cardíaco, certo? Onde o fluxo de ejeção cardíaca, que é característico aqui, vai estar menor ou igual a 40%. Então, pode-se dizer que a insuficiência sistólica ela possui como característica uma alteração na contração cardíaca, uma alteração na ejeção cardíaca e possui uma fração de ejeção, certo? Menor ou igual a 40%. Tá certo? Guarda esses detalhes. Ah, Givago, e quais são as causas? Pô, meu irmão, ficou feio. Se ela é a mais frequente das alterações é o infarto agudo do miocárdio. Tá certo? Tá beleza? Agora, a insuficiência cardíaca diastólica. A insuficiência cardíaca diastólica, como iniciei falando, é em menor proporção. O que você tem que saber aqui? Que eu vou ter uma alteração no enchimento cardíaco, certo? Ou seja, na dilatação do ventrículo, que pode ser no ventrículo esquerdo ou no direito, sendo mais frequente no ventrículo esquerdo mesmo. Quais são as causas que a gente vai encontrar aqui? Uma hipertrofia, vou botar aqui causas. A gente pode ter uma cardiomiopatia hipertrófica, certo? Por exemplo, hipertrófica. Pode ter uma hipertrofia muscular concêntrica, certo? Que reduz a cavidade. Então, é mais raro acontecer isso aqui e geralmente perguntam mais a sistólica, mas tem a ideia dessas características da diastólica aqui, tá beleza? Vamos continuar. Por quê? Porque tem mais classificações aqui, certo? Falando quanto ao débito cardíaco, certo? A gente tem que entender que você vai ter o que é a classificação, vou tentar até escrever aqui para ti, tá? A classificação de baixo débito e de alto débito. Eu boto logo essa tabela porque fica mais fácil você dar uma lida, você anotar aí, certo, no teu caderno. Mas a ideia de insuficiência cardíaca de baixo débito e de alto débito cardíaco é que você tem que separar duas coisas. A principal delas é a de baixo débito cardíaco. Por quê? Porque, veja, se você tem um infarto agudo do miocárdio, você acaba gerando uma insuficiência cardíaca sistólica com redução do fluxo de ejeção. Você tem, olha só, estou falando de infarto agudo do miocárdio. Você tem uma destruição de células do miocárdio, em que essas células tornarão, certo? Elas tornarão insuficientes, morrem e, consequentemente, o miocárdio se torna insuficiente, certo? E não está contraindo bem. Consequentemente, ele diminui o gasto cardíaco dele. Consequentemente, ele diminui o débito cardíaco dele, em que o débito cardíaco é a quantidade de sangue ejetada do coração em cada minuto, certo? Você calcula lá débito sistólico versus frequência cardíaca, certo? Então, você reduz esse fluxo de ejeção em 1 minuto, certo? Esse débito cardíaco, esse gasto cardíaco em 1 minuto. Consequentemente, certo?
é uma alteração diretamente relacionada ao coração, em que o coração está debilitado. O coração está contraindo um pouco, certo? O coração não está funcionando bem. Agora você entende que a insuficiência cardíaca de alto débito, o coração está, ou pelo menos ainda está, funcionando bem. Aqui, ó, no alto débito. Ele ainda está funcionando bem. Mas, cara, tem alguma alteração hormonal, tem alguma alteração hematológica, tem alguma alteração gastrointestinal, certo? Que tá te fazendo o coração trabalhar mais. E o clássico deles é a tirotoxicose. Cara, o paciente tem um hipertiroidismo, tá intoxicado de T3, T4, não tá tratado, o paciente tá acelerado que só, certo? E aí tá tudo acelerado dentro dele, tá tendo descarga adrenérgica no nódulo sinusal, ele tá dizendo assim pro coração, ó, meu irmão, trabalha, bora lá, contrai, e o coração tá contraindo de toda forma, tá tentando fazer aquilo, tá tentando fazer o papel dele, mas ele não consegue suprir a necessidade da tireoide, a necessidade do corpo, certo? Por quê? Porque a tireoide que está acelerando tudo. Então isso, ele não é uma alteração direta do coração, ele é mais uma alteração indireta cardíaca, em que algo está causando isso. Se não for tratado, evoluirá com insuficiência de baixo débito. Por quê? Porque aqui o coração, ele está funcionante. Nada mais que ele é insuficiente por não chegar a suprir a alteração que tem o paciente naquele momento. E eu anotei para ti, ó, ocorre por condições extracardíacas, certo? Botei alguns exemplos aqui. Agora você entende que o coração está em alto débito, por isso se chama de alto débito. O coração está em alto débito, está com a quantidade de sangue ejetada do coração em cada minuto, deveria ser de 4,5 a 6,5 litros por minuto, o cara tá a 7. O cara não, o coração, né? Ele tá a 7, certo? Mas mesmo assim ele não consegue suprir a quantidade de sangue ejetado. Ele tá no limite, né? 6,5, vamos exagerar não. Mas mesmo assim tá pedindo sempre mais. Então ele tá em alto débito, só que ele ainda está insuficiente para a condição que o paciente está tendo. Tá bom? Por isso é tão importante, veja bem, a questão da anamnese, do exame físico. É muito importante você ter em conta tudo isso, tá certo? Então vamos continuar. Por quê? Porque o próximo passo da gente é tratar o paciente. E cara, assim, se o paciente chega descompensando, você vai ter que estabilizar o teu paciente, certo? Você estabiliza o paciente, você interna, se não puder internar, se você estiver no PSF, você vai e bota a transferência, chama lá o 192 do SAMU, certo? E manda o paciente para um hospital de maior complexidade em que possa interná-lo, certo? Mas a ideia do tratamento que eu vou te falar aqui, cara, é mais para você entender o contexto geral de que a gente vai utilizar no paciente com insuficiência cardíaca congestiva. É mais, de certa forma, um contexto mais teórico, tá bom? Para você que vai fazer prova. Isso aqui você vai ter que fazer, primeira coisa, certo? Que todos, se você pegar todos os consensos, se você pegar os estudos científicos, tudo que ele vai te dizer, é o seguinte, o próprio Ministério da Saúde fala isso, em que a aderência ao tratamento, ela tem que ser estimulada. Ou seja, você tem que estar em cima do paciente, não literalmente, tá? Mas assim, você tem que estar lá estimulando o paciente para que ele volte às consultas, seja acompanhado pelo clínico, seja acompanhado pelo cardiologista, certo? Ele siga bem o tratamento com a administração das medicações, a dieta, certo? Que seria o segundo passo, então, o quê? A referência ao cardiologista, certo? Você tem que direcionar para o cardiologista, principalmente se você for clínico, tá certo? Lembra que clínica é uma especialidade, tá? Nós que quando terminamos a faculdade, nós somos médicos, tá certo? Para você, realmente, o povo chama clínico porque, enfim, né? Já vem no histórico aí. Mas assim, você realmente é um médico internista, um médico clínico, quando você faz a especialidade, tá bom? Mas é só para, enfim. Mas vamos continuar aqui. Você refere ao cardiologista, tá? O terceiro ponto, você vai ter que gerar aderência na redução de peso no paciente. Aí vem a multidisciplinaridade, né? Com o nutricionista, com os familiares também,
certo? Você tem que conversar, tem que ajudar frente a isso, tá bom? Ó, quarto ponto, redução da ingesta de sal. Cara, os consensos, eles dizem o seguinte: insuficiência cardíaca sintomática, o paciente tem que comer por dia menor a 3 gramas de sal. É uma pitadinha de sal só. Insuficiência cardíaca avançada, eu falo da NIRA 3, NIRA 4, que eu te falei no vídeo anterior, certo? Avançada, ele tem que ser menor a 2 gramas dia, tá certo? Então, não pode romantizar a coisa não, cara. Tem que fazer a parada de forma correta, tá bom? Tem que tirar a avacalhação aqui, tá? Tem que fazer um negócio correto mesmo, cara. O correto sempre vai ser correto, tá bom? Então, vamos lá. Cortar, ó, 5, né? Cortar álcool, vai ter que cortar o tabagismo, certo? Vai ter que cortar. Ah, Vago, não é da noite pro dia, não, cara. Mas tem lá o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial, o médico do CAPS, o pessoal do CAPS, assistente social, todo mundo lá vai dar apoio para o paciente. O próprio clínico pode ver as possibilidades, dependendo de quanto o paciente fuma, quanto tempo, quanto álcool ele toma, vai ver as possibilidades do abandono aí do vício, né? Então, isso tem que ser bem trabalhado com o paciente. Isso é muito questão de equipe de saúde da família, né? Lá no posto de saúde, com associação com o CAPS, enfim, tá bom? Você tem que saber que isso tem que cessar aqui. Outra coisa é a estimulação da vacinação. Olha só, esses pacientes já são pacientes debilitados. São pacientes debilitados, cara, eles têm que estar vacinados contra a influenza, contra a pneumocócica, a questão aí do Covid, certo? Que está entrando também. Você vai ter que estimular a atividade física, sendo caminhadas, certo? Obviamente que o paciente já compensado, não são tratamento, não são atividades físicas intensas, tem que ser acompanhado por um profissional, tá? E além disso, você não vai restringir também do paciente a atividade sexual, né? Você não vai restringir, mas você vai indicar os determinados cuidados, né? Não tomar lá o azulzinho, ter cuidado com com os exacerbados, né? Enfim, só para você entender o contexto geral. Mas, cara, o que é importante você entender, literalmente, de tratamento de insuficiência cardíaca, além desse passo a passo anterior, certo? Que isso é mais da equipe de saúde da família, é entender quais são as medicações que você vai ter, que aumentam a sobrevida do paciente, e as medicações que melhoram os sintomas do paciente. As medicações que aumentam a sobrevida do paciente, você vai falar dos inibidores da enzima convertidora de angiotensina. Eu vou tratar de te especificar todos esses aqui, tá bom? A gente vai tratar dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, certo? Ó, inibidores da enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, ou eu boto junto, cara, porque ele é ou, você não usa os dois juntos, tá? Tá contraindicado a utilização desses dois juntos. O BRA2 aqui, que é o bloqueador do receptor de angiotensina 2, você vai ter losartan, valsartan, candesartan, certo? Enfim, o outro que nós vamos ter aqui na agulha são os beta-bloqueadores, sendo que na insuficiência cardíaca tem 2 requisitos aqui. O primeiro deles, se o paciente estiver em momento de descompensação, estiver descompensado, com edema agudo de pulmão, estiver internado lá, certo? Com dificuldade respiratória, em teoria, você não é para dar o beta-bloqueador. Só que o que a pessoa no hospital faz? Ela dá metadinha do comprimido. Não, a dose é reduzida, porque eu tenho que deixar aqui. Tá, na prática é o que todo mundo faz, mas se você for no teórico, guarda esse detalhe aqui, tá? Não dá. E em teoria também, os que são indicados são o carvedilol, certo? O metoprolol e o bisoprolol, certo? Bisoprolol. São esses os 3 indicados. E aí, meu irmão, é jogar com o que tem, né? Se só tiver propranolol, é o jeito, certo? Não tem muito o que discutir, não. Mas aqui é um contexto teórico, né? Essa é a ideia. Bom, depois você tem os antagonistas
os antagonistas da aldosterona, certo? Que a gente fala da espironolactona. Eu falei aqui o exemplo, né? Mas aqui, dos antagonistas da aldosterona, você fala da espironolactona, da eplerenona. Eu vou tratar um pouco depois disso, certo? Aqui. E a gente também tem aqui os que aumentam sobrevida, certo? Que é a associação, veja bem, é a associação da hidralazina, certo? Mais os nitratos, certo? Que é o nitrato de isosorbida, né? Você associando isso, ela tem um contexto de vasodilatação, certo? Arteriolodilatação e venodilatação, já eu vou te especificar isso, que ele melhora a sobrevida do paciente. Tem outra medicação, tá, também, que são os inibidores lá das correntes IF, que é a ivabradina. Ivabradina, que eu vou te especificar um pouco dela depois, porque ela tem que ter indicações específicas aqui, tá? Sobre as medicações que melhoram a questão dos sintomas do paciente, eu vou te especificar rapidão. Aqui nós temos alguns diuréticos, como os diuréticos de alça, e os tiazídicos, certo? O de alça a gente tem a furosemida, geralmente utiliza lá no paciente com edema agudo de pulmão, certo? Ou paciente bem edemaciado, certo? A gente passa 4 ampolas para o paciente com edema agudo de pulmão, certo? 2 ampolas para o paciente com edema de membros periféricos, enfim. Os tiazídicos a gente tem a hidroclorotiazida, certo? Você pode ter como exemplo, tá? Outro que melhora os sintomas do paciente, nós temos os digitálicos. Veja que os digitálicos nós temos a digoxina, em que ela é um inotrópico positivo, ou seja, ela estimula contractibilidade cardíaca, certo? Ela estimula a contração cardíaca. Só que a digoxina, ela tem 2 indicações específicas para o paciente, para pacientes, né? Quais são? A primeira delas é a insuficiência cardíaca congestiva quando esteja no grau de NYHA, New York Heart Association, 4. Algumas literaturas dizem 3, mas geralmente é o extremo, que é o 4. E a outra indicação é lá em fibrilação atrial, que eu tenho uma aula de fibrilação atrial que está muito boa, você pode dar uma olhadinha lá. Tem até um shorts aí também de como diagnosticar uma fibrilação atrial, certo? Mas tem essa indicação específica, tá bom? Lembra que ele é um inotrópico positivo, tá bom? As aminas, nós falamos das aminas inotrópicas também, certo? Aqui, as aminas inotrópicas, a gente fala da dobutamina, certo? Que também tem situações específicas da utilização da mesma, certo? A gente tem a miurinona, certo? Em que a gente fala que ela é um inibidor da fosfodiesterase, certo? Não vou entrar em tantos detalhes porque eu tenho mais coisa para falar, tá? E tem um pontinho aqui, certo? Um pontinho que está entrando bem mais cada vez no Ministério da Saúde, nos estudos científicos, que são os inibidores da SGLT2, certo? Que a gente fala vou botar aqui bem no cantinho, empaglifosina. A empaglifosina, você já deve ter escutado falar dela lá na parte do diabético, do paciente diabético tipo 2, certo? Ela entra lá como os antidiabéticos via oral, né? Enfim, a ideia é que a empaglifosina, ela tem mais do que um valor antidiabético, digamos. Ela reduz lá o que é a estimulação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ela reduz o remodelamento cardíaco consequentemente, ela também tem a atuação frente aos pacientes diabéticos, ela melhora a funcionalidade cardíaca. Então, tem cada vez mais estudos provando que a utilização da empaglifosina, por exemplo, dos inibidores da SGLT2, certo? Frente a pacientes com insuficiência cardíaca associada a diabético ou não. Beleza? Mas, cara, minha missão aqui contigo é te especificar um pouco mais e te detalhar um pouco mais, que eu acho que isso é importante, certo? Um pouco das medicações que aumentam a sobrevida do paciente. Veja que minha ideia não é tratar tanto da parte de farmacologia aqui, senão quer te especificar e detalhar pontos importantes em cada medicação que aumenta a sobrevida, para você saber a importância de cada um e a funcionalidade de cada, certo? Então, se você pega os inibidores da enzima convertidora de angiotensina,
Como exemplo, eu vou te citar somente, você tem o enalapril, o captopril, o lisinopril, por exemplo, certo? Você pode detalhar um pouco mais na literatura, mas a ideia aqui é fazer um papum aqui contigo, certo? Dos bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, cara, eu não vou nem te falar de mecanismo de ação, porque o próprio nome já diz. Olha o nome. Inibidor da enzima convertidora de angiotensina, ou seja, ele inibe lá o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Consequentemente, ele diminui a funcionalidade da angiotensina 2, certo? E os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, cara, não tem erro, né? Ele bloqueia receptor de angiotensina 2, então ele diminui funcionalidade de angiotensina 2. Eles não têm a mesma ação, o mesmo mecanismo de ação, mas o efeito, que é isso que eu vou te falar agora, o efeito é o mesmo. Por quê? Porque tem 3 efeitos importantes. São 3, na verdade, propriedades, acho que é assim que se escreve mesmo, né? Propriedades importantes aqui. Quais são? A primeira delas, a primeira importante, né, é a arteriodilatação. A segunda delas é a venodilatação. E a terceira delas é diminuir os efeitos da angiotensina 2 sobre o miocárdio. Tem função de remodelamento cardíaco. Então, ela diminui esses efeitos, tá? Ou seja, por isso que é uma medicação que ela diminui remodelamento cardíaco, certo? Você me pergunta, né? Givago, por que ela entra como uma droga que aumenta a sobrevida do paciente e, consequentemente, diminui mortalidade? Lá nos conceitos da parte preventiva, né? Ela diminui mortalidade e aumenta a sobrevida. Por quê? Porque ela diminui remodelamento cardíaco. Por quê? Porque ela diminui os efeitos da angiotensina 2 sobre o miocárdio. Ela é arteriodilatadora, consequentemente, ela vai reduzir o que a gente chama de pós-carga. Pós-carga, em poucas palavras, é, digamos, a pressão do pós-coração exercida sobre o coração, certo? Se eu diminuir essa pós-carga, não tem tanta pressão, eu facilito a minha contractibilidade cardíaca e a ejeção de sangue. E a venodilatação, ela diminui a pré-carga, é a chegada de sangue, né? Eu estou resumindo, tá? Mas assim, a chegada de sangue a nível cardíaco. Consequentemente, você não tem tanto a exacerbação das forças de Frankenstein e tudo mais, certo? E, consequentemente, você evita remodelamento cardíaco e você tem uma droga excelente aí, certo? Para aumento de sobrevida do paciente com insuficiência cardíaca. Então, tem que ter isso na receita do paciente. Agora, o grande problema são os efeitos adversos. O clássico do captopril, do enalapril, do lisinopril, dos IECAs, certo? Vou especificar, do IECA é a tosse seca. Esse é o clássico, certo? Isso todo mundo sabe. O paciente diz que está com uma tosse chata, tô até desafinando aqui já, mas uma tosse chata, certo? Que não para, é por causa do remédio. Pergunta, sabe? Aí, meu irmão, aí abre tua mente agora. Cara, olha como isso é lindo. Se tu voltar lá no primeiro vídeo, eu te falei lá na anamnese, no exame físico, um passo a passo do Ampla A2. O Ampla A2. O paciente vai chegar dizendo, doutor, eu tô com uma tosse chata, uma tosse seca. Aí, bem aqui assim, tu pergunta, você toma alguma medicação todos os dias? Ele, eu tomo captopril. Meu irmão, aí assim, se tu não perceber que essa tosse é do captopril, é sacanagem, né? Mas a ideia é essa. Bom, o resto, tanto o IECA quanto o BRA2, botar aqui BRA2, certo? Vão gerar hipercalemia. Calemia é aumento de potássio, tá? Aumento de potássio, tá bom? Por isso que você tem que ter os eliminadores de potássio, tá bom? E você vai ter também o que é angioedema, né? Angioedema. E pode gerar também edema de membros inferiores. Geralmente o paciente reclama disso, tá certo? E aí você vai controlando com as partes dos diuréticos, tá? O segundo grupo de drogas que eu quero falar para ti aqui são os beta-bloqueantes. Cara, os beta-bloqueantes é muito bonito a ação deles, tá? É um remédio que eu acho lindão mesmo, assim, sabe?
Para você lembrar só de uma coisa, um contexto teórico, você tem os receptores B1 e você tem os receptores B2. Para você lembrar quem é do coração, quem é do pulmão, B1 você tem um coração, certo? É um coração. B2 você tem 2 pulmões, certo? Você tem 2 pulmões, tá bom? Então B2 é pulmão e B1 é coração. Por que que eu tô tentando te falar isso? Para você ver a associação. Dentro dos beta-bloqueantes, veja, ele bloqueia os receptores beta. Ele bloqueia os receptores beta no coração, ele vai gerar cronotropismo negativo. O que que é isso? É diminuir os impulsos elétricos cardíacos, certo? Ele tem efeito cronotrópico negativo, certo? Então ele diminui os impulsos elétricos cardíacos, consequentemente diminui a frequência cardíaca do paciente, consequentemente diminui a funcionalidade cardíaca, certo? Que a gente só está diminuindo frequência para diminuir depois o que a gente chama de inotropismo negativo, ou seja, a contractibilidade cardíaca ele vai diminuir também, tá? Então, com isso, você também evita o quê? Você gera um efeito de diminuição do remodelamento cardíaco. O coração não contrai tanto, não está tão acelerado, consequentemente, ele não vai sofrer tantas modificações na sua parte estrutural. Consequentemente, não vai ficar o coração de boi, que o pessoal chama, né? Ah, meu coração tá inchado. O que que é isso? É hipertrofia, cara. O pessoal fala de coração inchado, é hipertrofia cardíaca, certo? Utilizando o nome popular, tá bom? Então, você tá evitando esse inchaço do coração, tá certo? Assim, eu acho graça, mas entenda que eu não tô debochando não, tá? Eu só acho engraçado mesmo. Mas, enfim... Então, entendido isso, você vai bloquear os receptores beta 1 a nível cardíaco. O problema é que você também tem os bloqueadores, os beta 2, que estão a nível pulmonar. Então, se você não for específico de beta 1, você também pode bloquear os beta 2. Ah, Givago, mas, pô, o paciente é normal, não tem nada, eu posso utilizar de boa. Pode, vai dar em nada. Tá? Não está contraindicado, não. Agora, se o paciente tiver asma, tiver DPOC, por exemplo, você vai estar contraindicado a utilização dos beta-bloqueadores. Para isso, quais são os beta-bloqueadores indicados? São, como falei, carvedilol, bisoprolol e o metoprolol. Beleza? Quais são os efeitos adversos, né, dos beta-bloqueantes? Aí pode dar um quadro de síncope, pode dar hipotensão ortostática, certo? Pode dar também bradicardia no paciente. Se tiver associado com o paciente asmático, ele pode gerar uma crise asmática no paciente, dificuldade respiratória, certo? Ou seja, que se nós falarmos de contraindicação, estaríamos, como ele vai gerar uma bradiarritmia, ele pode gerar, né, uma bradiarritmia, em pacientes que têm bradiarritmia diagnosticada, estarão contraindicados. Paciente asmáticos estará contraindicado. Paciente com DPOC estará contraindicado a utilização dos beta-bloqueantes. E outra situação que também estará contraindicada, mas que todo mundo faz, é durante uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada. Ou seja, para você utilizar ele, teoricamente falando, você compensa e depois usa. E depois indica, botar assim, certo? Geralmente é papel do clínico, né, que acompanha o paciente, ou do próprio cardiologista, tá certo? Mas, em teoria, é isso aqui. Bom, os outros são os antagonistas da aldosterona, a gente vai ter a espironolactona, certo? Que é a principal delas. Basicamente, a espironolactona, o que ela vai fazer é inibir a função da aldosterona sobre o miocárdio, certo? E assim ela vai também prevenir a questão do mecanismo de remodelamento, certo? Remodelação
Do miocárdio, né? E quais são essas alterações que ela inibe? Porque, ó, ela diminui o que é degeneração das fibras cardíacas, é músculo, então é fibra também, certo? Ela diminui essa degeneração, ela diminui o grau de apoptose, apoptose é a morte celular, certo? Ela vai diminuir também a questão da fibrose intersticial, certo? Intersticial, consequentemente, ela é uma medicação indicada para diminuição de mortalidade e aumento de sobrevida do paciente. Isso tem que estar na prescrição do médico para o paciente com insuficiência cardíaca, certo? E também o paciente lá na insuficiência cardíaca descompensada, como vou te passar no outro vídeo, certo? O problema da espironolactona é que em homens ela vai gerar um efeito adverso, certo? Chamado ginecomastia. É o famoso peitinho, né? Sem debochar de ninguém, não tenho nada contra quem tem isso aqui, tá? Mas aumenta um pouco lá os níveis de estradiol, né? A nível periférico, principalmente se for homem mais gordinho também, né? E aí começa a gerar um acúmulo de tecido adiposo a nível da mama masculina. E aí fica uma mama mais afeminizada, né? Digamos assim. Então, isso é um dos principais efeitos adversos da espironolactona, tá? Os pacientes eles tendem a reclamar disso, e aí a ideia de solução é você trocar para outro antagonista de aldosterona, detalhes que eles são chamados os poupadores de potássio, né? Então você tem que ter cuidado com a associação dele com Iequibra também, tá? Mas a ideia é você trocar ele para eplerenona, que é outra opção, certo? Se é que tenha disponível, né? Por exemplo, no Sistema Único de Saúde, talvez na parte privada ele é mais encontrado, tá? Então, ele tem as mesmas funções, só que ele não gera a ginecomastia, tá bom? Lembra que os níveis de estradiol a nível periférico ele é bem importante para acúmulo de tecido adiposo, tá? Gerando aquela pochetezinha, né, da barriga, gerando um acúmulo de lipídio aí mamário, certo? Então, fica ligado nesses detalhes aqui. Cara, e por último, na verdade que tem mais um, que é a ivabradina, mas a associação da hidralazina mais o nitrato, ela é, de certa forma, até bem importante, que eu vou falar rapidamente. A hidralazina, ela tem uma função, certo? Arteriolar dilatadora, ou seja, ela dilata, certo? A arteríola de forma direta, certo? E o nitrato, ele por exemplo, o dinitrato de isosorbida, certo? Ele tem uma função venodilatadora, certo? Ou seja, você associa um que diminui pré-carga, certo? Com o que diminui pós-carga, certo? Você dilata tudo. Então, você faz como se você vê como tem uma associação, ó, você vê que ele tem o mesmo efeito, digamos, certo? Assim, em forma bruta de se falar, lá do IECA ou BRA. Então, quando o paciente já não tolera o IECA, você passa o BRA e já não tem mais efeito, ou não tem disponível, né, a medicação, que raramente não tem, mas vai que acontece, você pode utilizar a associação da hidralazina com nitrato. De forma temporária ou não, certo? Ver como é que o paciente evolui, mas ela geralmente aumenta também a sobrevida do paciente por esses efeitos nesse caso aqui, de venodilatação diminui pré-carga, certo? E de arteriodilatação diminui pós-carga, evitando o remodelamento cardíaco. E por último, digo bem aqui, vamos fechar realmente aqui, certo? Com chave de ouro, tá? Eu vou te falar da ivabradina. Por quê? Porque tem 3 detalhezinhos interessantes sobre a ivabradina aqui, certo? Primeiro, o mecanismo de ação dela. Ela vai atuar lá dentro do nodo sinusal, tá? Lá dentro do nodo sinusal, ela vai atuar ou seja, o mecanismo de ação dela, o que ela vai fazer é inibir receptores, certo? Específicos chamados correntes, certo? Chamado correntes, assim, correntes IF, certo? Esses correntes IF, eles são os responsáveis pelo mecanismo de despolarização, certo? Automático do nodo sinusal.
Ou seja, se você inibe esses receptores que são responsáveis pela despolarização automática do nó do sinusal, você, consequentemente, diminui essa despolarização dele. Consequentemente, você diminui o cronotropismo, ou seja, ela tem função cronotrópica negativa, já expliquei isso anteriormente. Consequentemente, você acaba até diminuindo a contractibilidade cardíaca, mas assim, de forma indireta. A função mesmo dele é cronotrópica negativa, tá? De certa forma, se a gente for entrar num contexto fisiológico aqui, tá? Essa não é a minha ideia. A minha ideia é que você entenda o contexto geral. A questão é que essa medicação, ela tem, de certa forma, certo? O efeito dela, se a gente for falar, certo? O efeito dela vai ser o quê? Vai ser a redução da frequência cardíaca do paciente, tanto em repouso quanto em exercício. Por isso que ela é tão boa. Ela é tão boa que ela tem indicações específicas, cara. E essas indicações específicas, o paciente tem que ser um NYHA, certo? Tem que ser um NYHA 2A4, certo? Tem que ser um NYHA 2A4 e tem que ter uma disfunção sistólica e tem que ter uma terapia já otimizada. O que é isso? Ele já vai ter que estar em uso lá do IECA ou BRA, do beta-bloqueante, da espironolactona, certo? Ele já tem que ter uma terapia otimizada e ou, né, as associações, tá? E, além disso, ele tem que ter uma frequência cardíaca maior ou igual, na verdade que aqui é maior, tá? A 70 batimentos por minuto e, além disso, o paciente tem que ter ritmo sinusal, tá bom? Então, tem que associar tudo isso aqui para você passar a ivabradina. É uma medicação cara, o Sistema Único de Saúde não disponibiliza, tá? E fica já a critério do cardiologista, tá certo? Então, pessoal, eu tentei resumir aqui, tá? Essa parte de insuficiência cardíaca. O vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas eu espero que eu tenha ajudado. Se eu tiver te ajudado, bota aqui nos comentários, tá bom? Compartilha esse vídeo, curte, fala para os teus amigos aí do canal, vai lá na playlist, tá bom? E segue aqui o canal também, porque você vai estar sempre recebendo atualizações. Eu posto vídeo com frequência, tá certo? E sempre esses temas mais quentes aí nas provas, tá bom? Bom, valeu, dá uma olhadinha depois nas outras aulas, eu vou deixar aqui disponível, dá uma olhadinha lá na aula de insuficiência cardíaca descompensada que vai estar muito boa. Valeu e tchau!